Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e você está no projeto Estudando. Hoje eu trago para vocês a apresentação desse que talvez seja uma das mais importantes e das melhores obras já construídas por mãos humanas. E quando eu falo obra, eu falo no sentido abrangente da literatura. Embora seja uma revista em quadrinho, eu não tenho a menor sombra de dúvida quando eu afirmo que é uma das melhores obras já escritas no mundo. Maus, como eu disse, é uma revista em quadrinho, embora seja acima do que a gente está acostumado como revista em quadrinho, escrita por Art Spiegelman. Ela foi publicada durante os anos 80. Aqui eu tenho em minhas mãos uma compilação de todos os volumes para facilitar realmente a leitura. É uma excelente publicação da Companhia das Letras. No caso, Quadrinhos na Companhia, né? Por que Maus é tão bom? Vamos começar então falando sobre do que ele se trata. Maus conta a história do pai do autor, o Art Spiegelman. O pai dele, Wladek Spiegelman, foi um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, o Art, ele durante muito tempo teve problemas de relacionamento com esse pai. Embora seja um pai amoroso, ele tem uma série de dificuldades, isso fica claro no livro, eu vou explicar por quê. E em determinado momento ele decide, através de uma série de entrevistas, tentar entender a história desse pai e trazer ela para os quadrinhos. Então ele quadriniza o que seria a biografia do pai. Só que ele usa uma metáfora muito eficiente, muito interessante. Ele pega aquela velha história de gato e rato e ele traz isso para dentro dos quadrinhos. Todos os judeus são representados por ratos. Então, quando ele desenha, todos os judeus são ratos, todos os alemães são gatos, os americanos são cachorros, vou tentar lembrar porque nem todos aparecem com constância. Os poloneses são porcos e os suecos são alces, ciganos são mariposas. Ele vai reproduzindo diversas comunidades, mas os quatro principais no caso, são os poloneses, os que são porcos, os ratos, que são os judeus, os alemães, que são os gatos, e os americanos, que são os cachorros. Então essa é a primeira o que é interessante nesse livro, que é essa forma de representação. Só que ele ultrapassa tudo isso, porque ele trabalha toda uma intertextualidade. Ele não narra apenas a história do pai durante a guerra, ele narra os encontros dele com o pai, enquanto o pai narra a história dele na guerra. Então ele começa a revista, ele começa quase todos os capítulos, conversando com o pai, e aí ele vai passando de uma maneira muito sincera até certo ponto, às vezes até assustadoramente sincera, toda a relação dele com o pai, como esse pai era, a relação desse pai com pessoas próximas, e é extremamente tocante. E quando eu falo tocante, eu vou entrar em outra característica. Eu sei que popularmente outras histórias são mais comuns de ser identificadas. Quando a gente fala de Holocausto, muitas pessoas citam sempre o Diário de Anne Frank, ou filmes como A Lista de Schindler, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida em afirmar que Maus é a melhor, a mais perfeita, a mais exata e mais sincera representação do Holocausto. Isso porque ele o tempo inteiro está apresentando a visão do pai e a releitura dele, e ele faz uma série de reflexões em cima. Eu, para poder gravar esse vídeo, reli Maus pela quinta vez. E pela quinta vez, em mais de 5 momentos da revista, do volume, eu me peguei chorando. Eu me peguei extremamente tocado e à flor da pele, porque é lancinante aquilo tudo. E aí a gente acaba compreendendo que Maus é uma lição de vida. Na verdade, quando você está passando por um problema, e uma das vezes que eu li, eu acho que foi a terceira, eu estava passando por um problema pessoal, e aí eu identifiquei que se pessoas sobreviveram àquilo,
Se pessoas sobreviveram a Auschwitz e a outros campos de concentração, nós podemos passar qualquer problema. Então, no fundo, além de ser uma reflexão histórica, que a gente ainda vai falar disso, também é um ensinamento, é um aprendizado, é uma forma de você ver a vida. Maus é extremamente recomendável nesse ponto. Essa intertextualidade que ele vai construir, então, existem dois momentos o tempo inteiro na revista. O que está acontecendo com o pai no passado e o que está acontecendo com o presente com o autor. E nisso permite que ele faça diversas reflexões que em outros livros você não vai encontrar. Inclusive a relação entre culpa das novas gerações de judeus que não conseguiam compreender os horrores da guerra. Ele próprio, o Art Spiegelman, enquanto judeu, ele apresenta todos esses dilemas internos dele. Ele vai estar falando de culpa no sentido geral do mundo, porque até certo ponto tudo aquilo aconteceu porque nós deixamos acontecer. Não foi apenas o povo alemão e toda a ideologia que existia por trás do nazismo. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda sobre o Holocausto, entendendo ele enquanto uma característica subhumana que existe dentro de nós. Porque assim como aquele povo fez aquilo, diversos outros povos aniquilaram seus discordantes. Não muito tempo atrás, durante a Guerra da Bósnia, a gente teve massacres em massa. A gente sabe que no Iraque houveram massacres de curdos. Então a gente tem que identificar e compreender o Holocausto não como apenas é até difícil de falar, não apenas como um momento histórico como qualquer outro, como a queda da Bastilha, como a descoberta da América. A gente tem que entender o Holocausto enquanto experiência humana para que isso não volte a se repetir, para que nós possamos evoluir enquanto humanidade. E é por isso que a leitura de obras que retratem o Holocausto judeu, como outros holocaustos que eu sempre defendo que precisam ser compreendidos, como o Holocausto cigano e outros extermínios em massa que aconteceram na Alemanha naquela época. Então, a revista é um achado para qualquer amante de literatura. E aí eu estou falando que ela ultrapassa todas as barreiras do que é o quadrinho. Se você se considera um fã de quadrinho e nunca leu Maus, você não é fã de quadrinhos. Durante os anos 80, diversas revistas foram publicadas que se tornaram importantíssimas. Batman Cavaleiro das Trevas, Watchmen, A Crise nas Infinitas Terras, Guerras Secretas, que acabaram moldando o mercado que a gente tem hoje. Só que Maus é transcendental. Maus não é o mercado. Maus é a humanidade. É uma obra extremamente necessária. Eu acho que eu consegui ser claro nessa minha sugestão. Realmente recomendo a leitura dela e a leitura com carinho mesmo, com entrega, porque se você tenta ler algo assim friamente, talvez você não pegue algumas nuances. E eu quero propor aqui que vocês entrem, eu acho que buscando na Amazon ou em outras, você consegue com facilidade em outras lojas virtuais. Essa edição aqui não é uma edição que geralmente custa caro, eu ganhei de presente de aniversário. Então eu acredito que ela não seja uma das obras mais caras que temos aí no mercado. Então e só para acrescentar, até hoje, o único quadrinho que venceu o mais importante prêmio de jornalismo do mundo, que é o prêmio Pulitzer, foi Maus. Não pode ser ruim. O mundo inteiro louva essa revista como uma das melhores revistas em quadrinhos já escritas. Então essa foi a minha sugestão de hoje, esse foi o vídeo desse sábado. Maus, Art Spiegelman, a melhor história em quadrinhos do mundo e a melhor obra, na minha opinião, já escrita sobre o Holocausto. Tá? Então vamos lá, gente. Se você gostou do vídeo, se você está gostando do projeto, ajuda, compartilha, curte, bota isso para as outras pessoas verem, pede para os colegas assinarem. Aos poucos a gente está ampliando, melhorando as coisas no canal. Aqui eu já estou com um microfone, as coisas vão melhorar aos poucos da maneira certa, como tem que ser, tá bom?
Então, muito obrigado para você que está aí me assistindo. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Valeu, gente.